Bem-vindo ao Top da Notícia. Informação de impacto, curiosidade e atualidade, tudo em um só lugar. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para ficar sempre bem informado. Nos últimos dias, uma notícia polêmica tomou conta dos noticiários. Donald Trump teria cogitado o uso de forças militares contra o Brasil em um contexto que envolve nada menos do que a nossa liberdade de expressão. Parece absurdo, não é? Mas o que isso realmente significa? A porta-voz da Casa Branca afirmou que o presidente Trump não hesitaria em usar meios econômicos e militares para proteger a liberdade de expressão em outros países, inclusive o Brasil. Durante coletiva nesta terça-feira, a secretária de imprensa Karoline Leavitt respondeu a perguntas sobre a liberdade de expressão no exterior. Ela citou diversos países, incluindo o Brasil, e comentou sobre a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser condenado, o que poderia impedir sua participação nas próximas eleições no ano que vem. Caroline afirmou que Trump já aplicou tarifas e sanções contra alguns países como o Brasil, justamente para proteger esse princípio fundamental. Segundo ela, a defesa da liberdade de expressão é uma das questões mais importantes da atualidade. A porta-voz ressaltou que Trump enfrentou censura ao tentar retornar à presidência e que leva o tema muito a sério. Embora não tenha antecipado novas sanções, ela deixou claro que Trump não teria receio de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para garantir que a liberdade de expressão seja respeitada em outros países, como o Brasil. Donald Trump fez uma ameaça gravíssima ao Brasil no mesmo dia que os votos contra Bolsonaro começam a ser lidos. Nós já tivemos o voto devastador do Alexandre de Moraes e também o voto do Flávio Dino. Mas a Casa Branca fez uma ameaça militar ao Brasil, dizendo que Donald Trump não tem medo de usar o seu poder econômico e militar para garantir a liberdade de expressão, fazendo essa resposta, ou dando essa resposta, depois de uma pergunta feita por um jornalista brasileiro. A gente sabe que o Donald Trump, ele é um bravateiro, que não vai ter absolutamente nada contra o Brasil, não vai haver uma incursão militar aqui, mas essa é uma fala hostil de uma potência estrangeira que o governo brasileiro precisa reagir. Há uma necessidade do embaixador americano ser convocado, ser chamado para prestar esclarecimentos sobre essa declaração da Casa Branca. Porque Eduardo Bolsonaro, faz aí uns 2-3 meses, já falou sobre a possibilidade de porta-aviões na costa brasileira. Que história é essa de poder militar que o Trump não tem medo de usar? Falando a respeito de uma pergunta sobre o Brasil. Isso precisa sim ser esclarecido. Trump, ele é um bravateiro, mas nós não podemos tolerar e essa resposta precisa ser explicada. O governo brasileiro tem que reagir, porque Trump não vai colocar mais tarifas ao Brasil. Sabe por que não vai? Porque ele está lascado com a recessão econômica que possivelmente ele vai ter agora no segundo semestre. No mesmo dia que o julgamento do Bolsonaro praticamente começa, né? Porque agora os votos começam a ser lidos. Nós já tivemos o voto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Lá na Casa Branca, um jornalista brasileiro indagou o governo americano, questionando sobre possíveis sanções tarifárias a respeito desse avanço do julgamento do Bolsonaro e a iminente condenação que vai acontecer agora até o final da semana. E aí, a porta-voz da Casa Branca, ou seja, a própria Casa Branca está falando, ou seja, o próprio governo Donald Trump, o próprio Trump, falaram o seguinte: não está no radar novas sanções ou tarifas adicionais. Mas o presidente Donald Trump não tem medo de usar o seu poder econômico e militar para garantir a liberdade de expressão no mundo. Então assim, quando você tem a porta-voz da Casa Branca falando sobre poder militar para garantir a liberdade de expressão no mundo, após uma pergunta sobre Bolsonaro, sobre o Brasil, sendo que Donald Trump está falando que o Brasil não tem liberdade de expressão. Nas poucos dias ele falou que ele gosta, ele ama, I love Brazilian people, I love Brazilian people, mas ele falou que o governo não está indo bem. E agora, dias depois, a porta-voz da Casa Branca fala de ação militar, de poder militar, há uma necessidade de esclarecimento. Nós não podemos tolerar uma ameaça ou uma fala hostil de uma nação estrangeira. Nós não podemos tolerar isso. É muito importante que o Itamaraty
convoque o embaixador americano, esclareça essa fala da porta-voz da Casa Branca sobre as reais intenções. O que ela está querendo dizer com isso? A gente te conta que o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, foi chamado hoje de manhã para uma conversa no Itamaraty. E eu já destaco essa reportagem com vocês aqui em nosso site, tá bom? O Itamaraty chama encarregado dos Estados Unidos e diz que ameaças são inaceitáveis. Vamos entender então aqui essa história, a reportagem assinada pelo Daniel Hittner, e eu te conto o que está acontecendo. A diplomacia brasileira expressou profunda indignação com postagens recentes do Departamento de Estado e da Embaixada Americana nas redes sociais. Então vamos aqui atualizar o que está acontecendo. Escobar foi recebido às 9 horas pelo embaixador Flávio Goldman, que chefia interinamente a Secretaria de Europa e América do Norte no Ministério das Relações Exteriores. Então, segundo relatos feitos à CNN, Goldman manifestou indignação com o tom e com o conteúdo das postagens. Nessa avaliação da cúpula do Itamaraty, as publicações representam uma clara ingerência, nas palavras deles, em assuntos interinos e, também de acordo com essa cúpula, ameaças inaceitáveis a autoridades brasileiras. Bom, isso aqui ocorreu depois que a Embaixada dos Estados Unidos repostou uma nova crítica ao ministro Alexandre de Moraes. A publicação foi uma tradução para o português, tá aí, ó, é essa postagem. Então, todo o desenrolar que eu tô te contando agora, neste nosso momento aqui de Breaking News, com a notícia que acaba de chegar, tá? Porque o Itamaraty chamou o encarregado dos Estados Unidos para explicar isso aí. Uma postagem, foi traduzida para o português, de um post feito por Darren Beatty, que é o secretário do presidente Donald Trump. O post diz que o magistrado foi alvo das sanções com base na lei Magnitsky, por ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ponto. A embaixada ainda afirma que os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados e avisadas para não apoiar nem facilitar a conduta do magistrado e que o governo americano segue monitorando toda a situação de perto. Então, esta postagem ocorreu numa conta oficial de rede social compartilhada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O que está em jogo aqui não é apenas a relação Brasil-Estados Unidos. O que está em jogo é a nossa capacidade de resistir a qualquer tentativa de calar vozes, de limitar opiniões e de sufocar debates. E diante disso, fica uma pergunta para você que está assistindo. Estamos atentos o suficiente? Ou corremos o risco de ver nossa liberdade sendo negociada sem nem percebermos? Se você também acredita que a liberdade de expressão é um direito inegociável, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal. Juntos, precisamos manter essa discussão viva, porque sem liberdade não há democracia.